pessoal, eu sou Nath Moura. E eu sou Carol Pinheiro. Bem-vindos aí ao nosso podcast, nosso primeiro podcast. Vamos conversar hoje sobre uma coisa muito importante, né, Carol? Sim, propósito. Você já descobriu o seu? Quanto que é importante a gente entender o nosso propósito de vida, né? Eu acho que quando a gente sabe qual é o nosso propósito, tudo fica mais fácil. Isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, principalmente. Porque quantas vezes a gente vê uma pessoa que ela tá insatisfeita no trabalho e isso dá reflexo na vida pessoal dela. Tudo que ela faz não traz o resultado que ela realmente gostaria. Então ela se sente literalmente presa. Você sabe falar melhor sobre isso, né? Dessa sensação. Eu acho que a pessoa ela se sente infiel a ela mesma, assim, perdida, sabe? Porque ela não tá vivendo realmente o que ela quer viver. Só que o problema é que ela nem sabe o que ela quer viver. Ela sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue entender o que tá acontecendo ali. E aí ela vive atrás, sempre uma frustração atrás da outra. Parece que as coisas elas não têm mais sentido pra essa pessoa. Ela se sente frustrada no trabalho, aí ela chega em casa, ela espera o quê? Final de semana. Eu era assim. Gente, chegava segunda-feira, quando era domingo à noite, eu começava a me dar uma semi-depressão. Aí chegava o quê? Aquele sentimento, ó. Aí começava a segunda rezando. Não tem aquele filme do Clique? Do Adam Sandler? Eu queria assim, ó. Pra eu chegar na sexta e já poder ir pro final de semana de novo. Mas olha o tempo que eu ia perder da minha vida, né? Exatamente. E o que isso diz da nossa vida? Para pra pensar. Quantas horas a gente fica dentro do trabalho? São 8 horas por dia, de segunda a sexta. Isso num CLT, né? É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo pra você estar dentro de um local que você não se sente satisfeito. Então aquilo ali, em vez de trazer prazer, inclusive, nunca vai trazer, porque você sente que aquilo ali é uma frustração pra você. Aí você já acorda pensando o quê? Deus que me livre, tem que trabalhar. Sim. E é que sim, gente, quando a gente fala de propósito, a gente fala muito do profissional, porque tá muito envolvido, mas tem gente que o propósito é outro. Minha irmã fala, se eu pudesse, se a gente tivesse condições, eu não trabalharia pra cuidar da minha casa, da minha família e dos meus filhos. Tem a ver com o propósito dela, exatamente. E tá tudo bem, não tem problema. Não tem propósito certo, propósito errado. É o que você realmente quer, né? É pra que você veio. Sim. E no lado profissional, eu vejo muito assim, interessante que tem pessoas que se encontram mais fácil na vida profissional e tem pessoas que demandam um tempo maior para se encontrar. Eu acho legal a gente trazer até um pouco da nossa realidade, porque são duas vivências muito diferentes. Com certeza. Né? Vou começar falando de mim, assim, que eu acho que é uma coisa que sempre esteve dentro de mim, eu não sabia nem explicar o porquê, mas eu sempre gostei de contribuir na vida das pessoas. Sempre. Então, quando eu não falo até que eu não escolhi a psicologia me escolheu. Que desde cedo eu era a escuta das pessoas. Então, as pessoas iam até mim pra conversar, pra falar o que estavam sentindo e tudo. E eu tinha facilidade com aquilo. Porque eu conseguia dar uma escuta que amparava a pessoa, sabe? Então, eu vi, opa, isso aí é uma coisa que eu gosto de fazer. E da mesma forma, o treinamento me escolheu. Porque com 15 dias de formada, eu fui pra área de treinamento. Então, assim, e me encontrei ali. Eu até conversava muito isso com você, né? Do quanto que eu era feliz no que eu fazia. Você fala assim, nossa, eu trabalhava final de semana, às vezes a gente trabalhava de cedo até à noite. Você fala assim, nossa, você não cansa? Não, eu amo o que eu faço. Na verdade, a gente cansa. Só que a gente cansa fisicamente. Isso. Só que você tá dentro daquilo ali, é gostoso. O cansaço é físico, né? Exatamente. E o quanto que aquilo ali te move. Você vai trabalhando em algo que você realmente gosta, você tem prazer, porque você vê a transformação, por exemplo, nosso, né, que é a transformação. Você vê a evolução da pessoa, você fala, caramba, eu contribuí com isso. Uhum. O quanto que é importante, às vezes pessoas, no início da minha carreira, 10 anos atrás, 9 anos atrás, vêm falar pra mim, nossa, Nath, você contribuiu comigo. E assim, é o que a gente sempre fala. Se a gente contribuir 1% na vida da pessoa, nosso trabalho já tá feito. Porque, assim, é um processo, né? Só que eu me sinto muito realizada dentro do meu trabalho. E sempre foi assim pra mim. Então, era algo que eu não entendia por que as pessoas falavam assim, eu espero o final de semana. Por exemplo, quando você me falava isso, eu falava assim, mas
Como assim? Você tem que esperar o final de semana pra você se sentir bem? Porque durante a semana é algo tão gostoso. Por exemplo, quando a gente tá em treinamento, às vezes passam 2 horas, a gente nem viu que passou 2 horas. Porque parece uma coisa tão gostosa que você realmente... Entra em flow. Exatamente. Quando a entra em gente flow. tá em treinamento, a gente entra em flow. Por exemplo, tô com dor em algum lugar. Cara, você entra lá, você esquece a dor some. Aí acabou o treinamento, empena. É real. É verdade. É flow. E assim, hoje você sabe o que é isso. Com certeza. Só que não foi sempre assim. Não. Não foi. E como é que foi pra você, então, enxergar esse outro lado? Porque você sempre conviveu comigo. Detalhe, tá, gente? De amiga há 20 anos. Apenas. Desde os 12 anos de idade, aturando a Natiele. É muito amor, né, Carol? É você muito me ama amor. muito. Foi um não prazer ama? aturar você durante todo esse tempo. Mas enfim, você é minha amiga há muito tempo, então você viu toda essa trajetória. Você viu o início da minha carreira e nisso você tava numa carreira também totalmente diferente, né? E como é que foi pra você enxergar esses dois lados? Você pôde viver os dois lados da moeda. De não saber o que era você sentir prazer no que você tava fazendo e hoje você ser realizada no que você atua. Sim. Como é que é pra você? Conta. Então, gente, eu tenho a sensação que hoje eu controlo a minha vida, eu sei o que eu tô fazendo. Antigamente parecia assim que eu só ia respondendo a demanda. Eu não tinha interesse em alguma coisa. Mas assim, quando eu fui escolher a faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu pensei assim, vou fazer alguma coisa que seja geral. Aí eu escolhi direito para depois fazer concurso. Não me identifiquei com curso. Então, assim, quando você não se identifica, você não se dedica muito àquilo ali, né? Sim. E ainda mais que hoje eu entendo que eu tenho uma personalidade totalmente ativa, uma personalidade mais executora, e não de ficar estudando, assim, né? Hoje eu estudo, mas eu estudo porque eu gosto. Então, fiz direito. Quando saí da faculdade, adivinha? Eu tive a oportunidade, né? Porque minha mãe conseguia me sustentar, então eu sei que tem gente que não tem essa oportunidade, pra estudar pra concurso. Nossa, tudo a ver com você. Só que não. Pensa numa fase da minha vida que a pessoa, assim... Gente, eu conto isso, tá? Era horrível, horrível, horrível. Eu não queria estudar aquilo. Sabe, você não tem um objetivo real. Você tá fazendo algo porque tem que fazer, mas não tem um propósito naquilo. Era só pra passar num concurso, eu não gostava. Eu nem sabia o que eu queria. Então, assim, já teve vezes de eu pegar, amanhecer o dia, sentar, botar a apostila na mão e ficar assim, ó. Olhando pra apostila. Parada. Tempos e tempos e tempos. Por quê? Pra eu fingir que eu tava estudando e pra se minha mãe abrisse a porta eu tava estudando também. Então, assim, era uma sensação horrível, gente. Uma sensação muito ruim. Parecia que eu tava sendo ruim com a minha mãe porque ela tava me sustentando e eu não tava conseguindo estudar direito. Parecia que você tava sendo infiel, né? Você tava infiel a alguma coisa, assim. Parecia que você não tava sendo verdadeira naquela sua atuação, né? Sua ação. Sim. Era muito ruim. Aí eu não tinha descoberto ainda o que eu queria, tá? Aí alguém virou pra mim e falou assim, vai abrir um concurso aí e tal, estuda aí. É um concurso de banco, né? Estudei ele 1 mês e meio, passei e entrei. Então lá, eu comecei a trabalhar, tinha coisas que eu gostava e tinha coisas que eu não gostava, mas eu não me sentia realizada. Eu não queria aquilo ali. Só que ao mesmo tempo eu vou sair pra fazer o quê? Se eu não sei o que eu quero. Então você vive naquela eterna luta interna. Pra você ter uma noção, Natiele tá de prova. A gente tava socialmente ali conversando. Aí Natiele falava assim, Carol é concursada. Aí eu... Verdade. Fica quieto, cala a boca. Eu não queria falar. Fala isso não, que... Ai, é vergonhoso, para de falar isso. Eu não queria como se não fosse falar uma coisa, de trabalho, né? Eu não queria. Eu queria sair. Então, assim, eu fiquei lá alguns anos com essa agonia interna, mas eu também não ia sair pra fazer nada. E chegou um momento que eu também era muito imatura quando eu entrei lá e eu fui melhorando, que as pessoas começaram a me reconhecer lá dentro. Falar, poxa, Carol, você é boa, não. Começaram a me reconhecer, querer me promover. E eu não fazia o que precisava, que era me inscrever lá num banco pra ser promovida. Que era um passo mínimo, né? Era um passo mínimo, porque se já estavam querendo, né, que eu concorresse lá, e eu não fazia. Eu já tava tendo responsabilidade, porque eu já fazia, né, o trabalho. Eu queria ganhar mais. A pessoa queria me promover, só que eu não me inscrevia. Aí eu comecei a pensar, eu sou travada.
Que eu já achava que eu era travada, que eu fiquei estudando e não consegui estudar. Aí por que eu não me inscrevia? Aí eu comecei, gente, eu sou travada, eu tenho algum problema, eu tenho problema. E todo mundo falando comigo, eu tenho um problema. Então eu comecei a achar que eu tinha um problema. Mesmo eu trabalhando bem, eu tinha um problema. Aí eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal para essa questão profissional. Quando eu comecei a entrar em contato com esse assunto, eu me apaixonei. Sim. Eu me apaixonei. Natiele falou, ela foi no Método CIS e falou assim, Carol, vai, Método CIS do Paulo Vieira, né? Que é um curso de alto impacto de inteligência emocional. Eu fui. E eu já tava com essa coisa interna. Lá me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. Que aí eu comecei a ver a transformação na minha vida. Não só na profissional. Comecei a ver na minha vida pessoal, de como eu me sentia. Porque antes eu não tinha bem-estar. Eu tinha mal-estar, era aquela agonia, era aquele negócio ruim dentro de mim. Hoje não, gente, hoje eu tenho bem-estar. Bem-estar. Quando eu me sinto mal por alguma coisa, eu identifico assim e falo, nossa, por que eu tô sentindo isso? Aí eu consigo identificar e tratar. Então assim, eu tô na maioria do meu tempo aqui, ó, no bem-estar, gente, isso não tem preço. Não tem. Então começou a mudar as minhas relações todas, familiar, tudo, profissional também. Mudou como eu me sentia comigo mesma e eu descobri o meu propósito. Sim. E aí foi assim, né? Aí eu comecei a me capacitar, eu decidi que eu ia sair do concurso, né? Pra trabalhar com isso. Então, quando eu decidi sair, eu nem sabia que eu ia trabalhar com Natiele. É verdade. É que, na verdade, quando você saiu, a gente até começou a conversar a respeito que você... Eu até falei com você, você tem total perfil pra trabalhar com isso. Vamos trabalhar comigo. Eu acho que você tava querendo ficar só no coaching. Se eu não me engano, era o coach que você ia ficar. Eu ia sair pra ver o que eu ia fazer. Porque eu criei força, né? Eu confiei na minha capacidade. Sim. E aí foi até numa dinâmica lá que eu tava fazendo de enxergar o meu futuro, que eu visualizei a gente trabalhando junta e te liguei. E aí a gente falou, sociedade 50-50, só vamos, né? Sim. E aí eu fui, dei meu primeiro treinamento lá pra 30 e poucas pessoas. Ela que tava mais ansiosa que eu. Mas foi ótimo, tá? Até o feedback foi ótimo. Foi a primeira vez que ela teve contato. E o que é interessante? Quando ela saiu do treinamento, ela entendeu que era aquilo que ela queria. Porque, imagina, a gente foi dar um treinamento numa empresa à noite... Foi o final do dia. Ficou em pé durante um tempão. Você não sentia nada. Você só sentiu realmente o prazer de estar ali e a alegria de ter concluído algo que você realmente via que você é pra sua vida aquilo. É algo que você queria fazer desde sempre. Você só não sabia. Sim. E eu tenho muita necessidade de expansão, né? De expandir. E com esse trabalho que a gente faz, eu alimento, né? Essa minha necessidade de expansão e ainda por cima ajudando os outros, né? Sim. Aí a gente entrou na questão de treinamento em empresas e agora a gente tá ampliando treinamento para pessoa física, fazer treinamento de imersão de alto impacto emocional. Pra quê? Pra transformar vidas. E o que é bacana, assim, o treinamento, imagina, eu fiz 5 anos de psicologia. A psicologia me ajudou muito. Mas quando eu estive no treinamento de alto impacto emocional, ressignificou muita coisa pra mim. Foi até quando eu te liguei e falei, olha, faz que você vai amar. Então, quando a gente entende a importância daquilo na nossa vida, e como o nosso propósito é ajudar as pessoas e transformar vidas, a gente quer trazer isso também pra cá, pra pessoas. A gente quer poder proporcionar isso pras pessoas. E que não precisa se deslocar. Eu acho que até é essa lógica, né? Quando a gente traz aqui pro Espírito Santo um treinamento de imersão, é pra isso. Pra pessoa poder vivenciar algo que a gente foi atrás e foi transformador pra nós. Uhum. E é incrível, assim, quando você sai de lá, igual você falou, eu saí com uma força que eu nem sabia que existia em mim. E aí você pôde ir atrás do seu propósito. Sim. Então é isso aqui também, ó, se fortalecer. Porque as pessoas perguntam assim, como que eu encontro meu propósito? Porque hoje se fala muito disso, né? Ah, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Tá rolando aí na internet esses boatos. E as pessoas ficam intrigadas, quem não descobriu o propósito ainda. Sim. Por exemplo, a Nath, ela já soube desde cedo. Eu não, eu fui descobrir bem tarde, assim. Não é tarde, mas na minha cabeça é tarde, né? É. Tem gente que descobre o propósito com 50 anos, tá tudo bem. Uhum. Cada um tem seu tempo. Mas eu demorei a descobrir. E aí a pergunta de hoje é como que eu faço pra descobrir o meu propósito? Primeiro, gente, você tem que entender quem é você.
Então, é autoconhecimento. Sim. Você precisa saber quem é você. E o que normalmente dá sinais pra gente de que a gente tá atuando em locais que você não tá vivendo o seu propósito? Primeiro, você vive desgastado. Às vezes a pessoa ela não sabe que ela não tá satisfeita com o que ela tá vivendo. Então, ela chega do trabalho cansada, ela vai pro trabalho cansada. Parece que a semana dela é muito pesada. Então, provavelmente, você não tá vivendo dentro do seu propósito. Sim. E aí, quando você começa a se conhecer, você entende que o autoconhecimento é a porta para você começar a entender o seu propósito, tudo fica mais fácil. Sim. Só que você tem que estar disponível para isso, né? Sim, não tem resposta certa, né? Ah, faz esse cálculo aqui que você vai descobrir o seu propósito. Gente, não tem matemática. Você é um ser humano único. Não tem ninguém que tem uma digital igual a sua no mundo. Que pensa igual a você no mundo. Tem gente que pensa parecido, mas você é único. Então, a gente não tem como vir aqui e falar, faz isso, pula 3 vezes, dá uma cambalhota e vira que você vai... O propósito vai aparecer. Não existe isso. Toma um chazinho da consciência, não existe isso, quem dera. Então, é exatamente isso. É a questão do autoconhecimento, em primeiro lugar, do autoconhecimento, né? Sim. Mergulhar. E também entender que você só reclamar do que você tá vivendo não te tira da situação. Se eu tô insatisfeita no que eu tô vivendo e eu não quero mais viver aquilo, eu preciso dar um primeiro passo, senão eu tô vivendo dentro do minha zona de conforto. Uhum. Eu tô só me prejudicando. Porque eu só me desgasto com as pessoas, com o ambiente. E se você tá o tempo todo ali reclamando do que você tá fazendo, você tá tendo atitude pra mudar? Não. Aí foi aquilo que eu falei, eu sabia que eu não queria aquilo, mas eu também não sabia o que eu queria. Só que eu corri atrás. Com certeza. Eu me movimentei. Então, eu acho que o segundo é exatamente isso. É você se abrir para o novo. O que é se abrir para o novo? Se eu fizer a mesma coisa todo dia, trabalhar todo dia, chegar em casa, ligar a Netflix, fazer a mesma coisa todo dia, eu vou descobrir alguma coisa, gente? Não. Vou esperar... Vou pedir no iFood aqui, propósito, vem e faz a entrega. Não vai acontecer. Então, você tem que se abrir para o novo. Que é o quê? Ler livros para expandir sua mente. Participar de cursos para expandir sua mente, para você começar a se conhecer, ter experiências diferentes, viajar para um lugar diferente. Tem gente que gosta de viajar para o mesmo lugar. Não tô criticando, tá, gente? Mas quando você vai num lugar diferente, você conhece pessoas diferentes, você começa a ter insights, você começa a pensar diferente. Não é, Sim, Nath? Com certeza. Porque, na verdade, as nossas relações dizem muito da gente, né? Quem nunca ouviu que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona? E eu tenho uma coisa para agregar ainda. Se você é a pessoa mais inteligente do seu grupo ou a mais bem-sucedida, cuidado. Talvez esteja na hora de você mudar o seu grupo. Ou expandir, né? Sim, porque aí você não tá se desafiando. Porque aí lá você é o melhor, tá tudo bem e você não se desafia. Quando você tá perto de pessoas que não é que são mais inteligentes, mas que estão num patamar acima do seu, ela fala coisa e você fica intrigado. Peraí, você começa a ativar a mente, você começa a pensar. Então você vai saindo daquela mesmice ali. É você tá num lugar que te tira da mesmice, gente. Você sai da caixa. Quando você tá num local que te tira de dentro da sua caixinha, que faz você pensar fora da caixa, você tá no processo de evolução. Sim. Então essa questão de se abrir para o novo é total. Com certeza. Você fica fazendo as mesmas coisas, gente. Não vai vir nada novo. Com certeza. Difícil. Pois é a missão, né? É. Qual que é a nossa missão, Nath? Transformar a vida das pessoas. Ninguém nem sabia. Imagina, né, Carol? Mas é sobre isso, assim. Quando você entende... Sabe o que eu de verdade, assim, eu fico pensando? Você tá extremamente insatisfeito onde você tá. Só que pra você mudar, você tem que tomar atitudes. E aí você não quer tomar atitudes, você quer culpar o ambiente por algo que você tá vivendo. É porque lá é muito ruim. Exato. Às vezes lá é bom pra outra pessoa, né? Sim. Pra você não, né? É igual o local que eu trabalhava. Não é que era ruim, é muito bom lá. Mas não era o que eu queria, né? Então é entender isso também. Qual que é a sua responsabilidade? Porque aí você coloca que não tá bom, que lá não é bom, então a culpa é de lá. Não, cara, você que tem que olhar o que você tem que fazer, o que você tem que buscar, se conhecer, entender mais de você, né? Se eu só acho que o local não tá bacana e o tempo todo eu tenho como reclamar do que tá acontecendo,
Qual a minha responsabilidade nisso? É zero. Então, assim, para você encontrar seu propósito, você precisa também se movimentar. Sim. Que é o que a gente começou falando. É o seguinte, gente. Quer encontrar seu propósito? # corre atrás. Corre atrás. Autoconhecimento, se abre para o novo. E depois, quando você achar seu propósito, sua missão, você tem que lembrar de reforçar ele. Porque as coisas podem fazer você esquecer o porquê que você tá fazendo aquilo. Uhum. Às vezes você se perde. Uhum. Por que eu tô fazendo isso? Você se envolve em tanta coisa ali que você tem hora que você tem que parar e falar, calma aí. Por que eu tô fazendo isso aqui? É parar e pensar. Né? E eu tenho só um parênteses, assim, que o que a gente tá falando aqui parece uma visão muito romântica, né? Porque a pessoa fala assim, que propósito o quê? Eu quero ganhar dinheiro. Uhum. Só que, quando você foca só no dinheiro, você não tem realização. Porque é aquela questão, eu só vou ser feliz quando eu ganhar, sei lá, 6 mil reais, 5 mil reais. E o que acontece quando a pessoa chega a esse salário? Ela vê que não é o salário que estava deixando ela triste. Pelo contrário. Era o que ela estava fazendo, nunca foi dentro da vida que ela realmente queria. Não é o propósito da vida dela. Então, a gente está falando aqui de algo muito além do dinheiro. É do que te move. Porque foi exatamente isso que eu pensei. Isso. Eu pensei assim, gente, eu não tô feliz. Seu salário na época estava muito bom. Não, mas lá paga bem. Muito bem. Não é essa questão, Então. É assim, eu não tô feliz, eu não gosto do que eu faço. Eu vou ficar a minha vida inteira assim, eu vou aposentar, sei lá, com 60 anos, eu vou ficar a vida inteira assim, só vai piorar. Aí eu falei assim, não, gente, só que eu não tinha filho, eu não tinha, né, na época eu ainda morava com a minha mãe, então eu pude fazer isso, de largar pra começar um novo. Talvez você não tenha como fazer isso, então você tem que fazer uma transição, ou ficar por mais tanto tempo. Primeiro lugar, descobrir o que você quer fazer. Descobriu? Você vai ter que analisar a sua situação. Você não pode ser irresponsável. Vou viver meu propósito, deixo meus filhos passando fome. Não dá, né? Não é. Cada um tem a sua realidade, mas aí você vai traçar um plano. É melhor do que nada, porque se você não traçar um plano, daqui a 20 anos você vai olhar pra trás e falar, poxa, eu podia ter feito isso. Né? Mesmo que seja um plano mais longo ali, né? Sim. Não tem problema. O importante é você se movimentar nessa direção. Com certeza. E quando você estiver no seu propósito, você vai ver que até para ganhar dinheiro fica mais fácil. Porque, na verdade, você está vivendo algo que você realmente acredita. Sim. E aí as coisas fluem muito mais fácil. Nós estamos falando aqui com propriedade, porque a gente sabe do que a gente está falando. Você já viveu uma realidade diferente e hoje você está vivendo dentro do seu propósito. Sim. E não é uma questão só de romantismo. Eu não estou romantizando aqui falar que você tem que largar a sua carreira porque você tem que ir atrás de algo que você acha bonitinho. Não é isso. É você entender que quando você está alinhado com o seu propósito, tudo fica mais fácil. Só que para isso, você precisa entender quem é você. Enquanto você não entende quem é você, é a questão da Alice, né? O gatinho da Alice fala, pra onde você quer ir? Não sei. Então, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas pode ser que você viva uma vida boa sem viver o seu propósito. Pode ser, não pode? Pode. Você vai viver ali, você vai trabalhar, fazer tudo. Às vezes você não vai ter essa sensação. Você vai ter uma sensação de angústia o tempo todo, talvez. Não sei, talvez a pessoa tá tudo bem com ali, tá tudo bem. Tá ok, né? Tá ok. Você só não vai viver o flow ali do que é viver exatamente no seu propósito, entendeu? E às vezes a pessoa também, ela vai encontrar o propósito dela fora do profissional. Sim, ela verdade. pode ter uma atividade paralela ali que é o que realiza ela e tá tudo bem. Ou seja, não é só no profissional que você pode viver o seu propósito. Com certeza. Tem tudo isso. Contribui, né? Pois é. Mas aí na hora que eu ia largar o concurso, todo mundo falou assim, você é doida. Você é doida. Até hoje, gente. É porque o sonho de muitas pessoas é passar no concurso. Sim. Né? E você largou isso pra ir atrás do seu propósito. Sim, mas eu acho que as pessoas me veem tão felizes hoje que eu acho que elas devem ter superado, né? Tem alguns que não superaram, eu acho não. que tem gente que não supera. Mas o importante, gente, é como eu me sinto, assim, é outra vida. Eu falo de verdade, assim, eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu também. Amo muito o que eu faço. E isso dá pra ver o quanto que a gente se entrega, né? E o que eu tava pensando aqui quando você tava falando? Que antes você não queria falar no final de semana sobre trabalho. Hoje a gente tem que botar a tag pra não falar no final de semana quando a gente sai na nossa vida pessoal. Porque senão a gente só fala de trabalho.
É verdade. Né? E também não dá pra ser, porque tem que ter o equilíbrio, né? Aquilo que a gente sempre conversa. Sim. Precisa existir um equilíbrio. A gente tá no trabalho, tá falando, ok, vamos vivenciar o trabalho. Agora a gente tá na nossa vida social, né? A gente tá em diversão, pra viver aquele momento também, né? Mas parece que a gente nem tá trabalhando. É isso que eu falo, Ju, não, mas é trabalho, né? Sim. Com certeza. No início, a gente teve uma dificuldadezinha com isso, nessa questão do equilíbrio, né? Demais. Que a gente começou a ficar trabalhando, tinha que estar... Eu tive muita dificuldade com isso, eu lembrei. Porque antes eu batia ponto. Você se achava à toa no início. Você Era falou assim, de tal hora até tal fazer? hora. Hoje o nosso trabalho ele é muito subjetivo. Às vezes eu estudar e trazer um conteúdo, eu tô trabalhando, sabe? Ou entrar em contato com um cliente ali. Então eu ficava assim, gente, parece que eu não tô fazendo nada, que agonia. Aí a Natiele falava, calma, Carol, relaxa, estamos fazendo assim. Aí hoje não, hoje eu sou totalmente adaptada a essa rotina louca, totalmente inconstante. E se eu tivesse que voltar pra bater ponto, nossa senhora, facada no peito. nem se enxerga mais, né? Não. Mas como faz diferença, né? Você conseguir vivenciar algo que você realmente gosta. Sim. Total. Mas então é isso. Sim. Tem mais alguma coisa que você acha que a pessoa possa fazer pra descobrir o seu propósito? Pra ser bem sincera, eu acho que é se perguntar também. Lembra da questão da gente estar sempre no automático? É se perguntar também, como é que eu tô hoje? Porque antes de você chegar antes do autoconhecimento, você entender assim, como que eu tô hoje? Nas áreas da minha vida, no profissional, no pessoal, como que eu tô? E se você tem dúvida, gente, tem uma coisa que eu vou contar pra você. Você pode contar com a nossa ajuda pra descobrir, né, Carol? Sim. Então a gente consegue auxiliar vocês nesse propósito aí, né, nesse sentido de evolução e desenvolvimento. Só que assim, olha um pouco pra você. Se percebe. Eu tô satisfeito com a vida que eu tô vivendo? Eu tô feliz no que eu tô fazendo? E se tiver, ótimo, se dedique no que você tá fazendo. Sim, eu tive que me desvincular do que eu aprendi que era o ideal de uma pessoa, de uma vida, né? Que é trabalhar pra ter sustento, pra isso, pra aquilo. Eu tive que me desvencilhar. Você teve que sair do automático. Do quadrado. Sim. Do quadradinho, pra pensar diferente e me arriscar numa coisa que eu achava que não era certo. Sim. Né? Que era muito ousado pra você, né? Era muito ousado. Era totalmente ousado. Porque antes era uma coisa garantida, era um concurso público. Aqui era uma coisa totalmente informal e volúvel, né? Então, foi uma desmistificação também. Com certeza. Então, gente, pra você que pensa assim, eu vou entrar no trabalho, eu estou trabalhando só por dinheiro, eu tenho uma notícia pra te dar. Depois de um tempo, o trabalho vira um fardo, se você não é realizado com o que você faz. Você não tem vontade de ir trabalhar. Quando chega, parece assim, que a pessoa até tem uma expressão, nossa, dá 10 da noite, mas não dá 18 horas. Porque acaba se tornando um fardo trabalhar naquilo. Sim. Então, pra você que acha que é só trabalhar por dinheiro que vai te dar motivação, claro que você é hipócrita, você vai entrar no trabalho para sustentar suas contas, para sustentar sua família, para realmente trazer a rentabilidade para dentro da sua casa. Só que o que vai te manter lá é o quanto você realmente tá dentro do seu propósito. O quanto que você compra essa ideia. E não é só te manter, né? Vai te manter com qualidade de vida e bem seria estar dentro do seu propósito, né? E aí, gente, eu vou até contar aqui um pessoal. O Rodrigo vai me matar. Lá vem ela falar mal dos outros. Brincadeira. Mal não. É só um relato, tipo é só um relato. Assim, ele fala que o quê? Eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro, tá tudo bem. Vou trabalhar, ganhar dinheiro e voltar pra casa. Beleza? Hoje ele está trabalhando com uma coisa que ele gosta de verdade. Olha a diferença. Ele chega em casa do trabalho, abre o computador pra trabalhar. Ele fica, gente, horas e horas e horas fora do trabalho, olhando lá as questões, e fica olhando até final de semana. Ou seja, ele tá envolvido ou não tá? Totalmente. Ele tá totalmente envolvido. E é diferente. Então você vê que a pessoa tá engajada naquilo ali. E logo ele... Mo, te amo. Não briga comigo que eu falei de você, que ele é reservado. Mas é isso. Que muda. Você pode trabalhar, ter uma vida assim, mas quando você tá trabalhando dentro do propósito, tudo muda. Fica mais leve, fica mais fácil. Parece que o trabalho em si, ele não é algo que você quer finalizar às 18 horas. Você traz, às vezes, pra casa e fala assim, nossa, mas você é workaholic. Não é isso. É porque você realmente é dedicado no que você tá fazendo. Porque você compra a ideia daquele trabalho em si. Mas eu acho que é isso. Não tem mais alguma coisa que você quer falar?
Não, acho que é isso. Então, pra você que entrou aqui achando que você ia ter uma resposta fácil, sinto muito, é hashtag corre atrás. Com certeza. Então vamos finalizar esse podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho da nossa história. E continuem acompanhando, porque aqui a transformação é em dobro.